Pílulas de Psicologia Econômica e Psicanálise. Muita gente deve ter acompanhado o caso do menininho imigrante nos Estados Unidos que usava um gorrinho com orelha de coelho e que foi detido junto com o pai, e os dois foram mandados para um centro de detenção que é para adultos, e o menininho, 5 anos, ficou lá, não conseguia comer, vomitava porque a comida péssima, aquelas barbaridades do ICE, né? A foto dele, o chapeuzinho, né, o gorrinho azul com a mochilinha, ele estava chegando da escola, o pai foi pegá-lo e pronto, né? Os dois foram pegos por aquela brutalidade do ICE, né? O serviço lá de imigração, que está completamente biruta, eles aceitam qualquer pessoa, não tem treinamento nenhum, não seguem protocolo nenhum, é só violência. Bom, e aí que tá. Aquela foto, menininho de 5 anos, pequenininho, com o gorrinho de coelho e a mochilinha e tudo mais, comoveu tanto a opinião pública que ele recentemente foi liberado. Ufa, que bom, né? Que sorte. Agora, antes dele, várias outras crianças da mesma idade, por volta dessa idade e tal, foram detidas também e estão em centros de detenção até agora. Então, por que esse menininho foi liberado? Provavelmente porque aquela foto sensibilizou muita gente. E daí as pessoas começaram nas redes sociais a pressionar e tá. Alguém conseguiu depois fazer uma outra foto dele no colo do pai, dentro do centro de detenção, apático, magro, abatido, pálido, enfim. E com isso foi se formando uma corrente até que as autoridades lá resolveram liberar o moleque. Que bom. Mas aí que tá. Por que uma imagem de uma criança nos mobiliza para agir, para lutar, para ir à frente, etc., e várias crianças, isso não acontece? Tem todas as crianças detidas lá e tem as crianças palestinas que ainda continuam, né, sendo atacadas, mas que foram atacadas diariamente, mortes, eu nem sei, eu acho que eu parei em 17 mil crianças mortas pelas forças israelenses, nem sei. Capaz de ser muito mais do que isso, porque tem toda uma subnotificação, eles não deixavam, mataram tantos jornalistas, enfim. Mas o que pega aí? Então, esse fenômeno foi estudado pelo Paul Slovich, um psicólogo norte-americano, escreve Slovik, com C no final, mas fala Paul Slovich. Muito amigo do nosso querido Kahneman, e o Slovich realmente muito interessante. Agora ele deve estar ali com os 90 anos, mais ou menos. E ele foi estudar lá na década de 90, eu acho, o massacre em Ruanda, um genocídio também, que duas etnias viviam no país, em Ruanda, na África, os Hutus e os Tutsis. Eu lembro de acompanhar isso, né? E os Hutus
que os Tutsis meio que mandavam, mas eram também uma elite intelectual, tal. Os Hutus parece que se sentiam explorados, sem oportunidades, etc. De repente, rolou um massacre, muitas vezes de vizinhos e tal. Bom, o Slovat foi estudar isso, né? E ele levanta uma hipótese muito interessante, que é a seguinte: os nossos ancestrais não conviviam com milhares de pessoas, conviviam com pequenos núcleos familiares, pequenos grupos que, muito tempo depois, é que foram se organizando em vilarejos, aldeias, e até chegar em cidade se passaram muitos milênios, né? E com isso, é como se a nossa mente não viesse preparada para conseguir se conectar com uma tragédia colossal, gigantesca, que envolva milhares de pessoas, ou até centenas de pessoas, milhões de pessoas. A gente não dá conta. Mas, quando é uma pessoa de cada vez, ou um animal de cada vez, a gente daí reage. E a gente não aceita a injustiça, é contra, se mobiliza, etc. O animal, claro, eu estou falando do pobre orelha, que é tanta brutalidade que eu não vou nem entrar em detalhe, tanta gente já falou sobre isso também. Mas pode ter mobilizado muita gente justamente porque era a história de um cachorro que foi torturado barbaramente e daí espancado até a morte. Horrível, horrível. Embora pessoas, inclusive delegados, né, de polícia, tenham feito alerta, que toda noite, até arrepia, né? Toda noite, algumas redes sociais que reúnem crianças e jovens, e também adultos, né, se reúnem para torturar e matar animais, sem falar em torturar e induzir ao suicídio crianças e jovens, né? Procurem saber. E ainda o caso do Orelha mobilizou para passar lei, para discussões jurídicas, etc, etc. Esses casos cotidianos ainda não foram suficientes, infelizmente. Como é que a gente faz num caso desses? Não tem a resposta. Socorro.